Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, boa noite, boa noite. Queridas amigas, Catinha, Marta, que bom que vocês estão aí para me dar aquela força moral. Sejam bem-vindas e todos aqueles que estiverem aí assistindo de alguma forma, de algum lugar, que possam ser bem-vindos também. Mais uma noite com Joana de Ângeles. É sempre um presente, não é? Encerrarmos a semana com a nossa querida Joana de Ângeles. Aí, chegou mais uma amiga, Bernadette. Seja bem-vinda aqui para me dar uma força. Eu já falei com as meninas aí. Vocês são ali fiéis a Joana de Ângeles. Gente, então vamos começar mais uma lição, uma reflexão. Eu prefiro chamar sempre de reflexão, porque é uma reflexão, né? Que nos faz pensar, que nos faz refletir a respeito das lições que ela nos traz. Mas antes de começarmos na nossa live, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos da espiritualidade maior, que abençoe cada um de nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Pedindo ao Senhor que abençoe o trabalho da Rádio Web Cristo Consolador e toda a sua direção, e todos aqueles que participam voluntariamente, desculpe, gente, voluntariamente desse trabalho de amor, de dedicação, de carinho. É uma honra estarmos aqui para servir a Jesus e a todos os amigos queridos, a nossa querida Joana de Ângeles, esse espírito maravilhoso, uma irmã carinhosa, amorosa, que nos dá a todos nós apoio, nos dá segurança desse trabalho. Fica conosco, Senhor, abençoando-nos agora e sempre. Graças a Deus. É mole que danadinho. Pelo menos ele é sincero, né? Vai assistir seu jogo sim, meu filho. Aqui fica gravado, não tem problema nenhum. Vai. Só de você participar já é uma honra para todos nós que aqui estamos com a sua presença. Torce lá pelo nosso time. Bom, hoje é um tema muito interessante, chamado Em Respeito à Gentileza. E a gente tem aí pela cidade, né? Principalmente aqui aí no Rio, né? Aqueles dizeres do senhor Gentileza, que escrevia em todos os lugares: gentileza gera gentileza. E a gentileza foi sendo deixada, né? De repente, onde ela se encontra? Onde está a gentileza? Que um observador cuidadoso notará isso, que em tudo no universo
se encontra sob a diretriz de quem? Da lei de ordem. Então, existe uma lei de ordem que responde pela harmonia cósmica. Nossa, o que isso tem a ver com a gentileza, né? Pois é. E a natureza, se deparando-se com a presença da beleza, que varia do infinito, obedecendo, olha aí, a um programa adrede elaborado. Quer dizer, a natureza também se depara, né, na presença da beleza, que vai variar o infinito, porque a beleza ela tem várias gradações. Então, existe da mais simples até a mais deslumbrante, e a gente nem tem ideia de como catalogar a beleza. Mas isso aí, essa beleza que varia do infinito, ela obedece a um programa muito bem elaborado. Gente, a cada vez que a Joana fala sobre isso, beijos, querido, cada vez que a Joana fala sobre essas coisas tão interessantes, principalmente quando ela fala de programa, de processo, a gente diz, meu Deus, até a natureza tem um programa. Vejam que coisa respeitosa, não é? A natureza tem um programa também. Se nós temos, a natureza tem. Porque tudo está submetido ao planejamento divino, incluindo as ocorrências desastrosas que transcendem a superficial. A superficial nessa aparência que se estabeleceu como correto, o aceito. Ela fala dos relacionamentos humanos, que deveria, os relacionamentos humanos, oi, Luzia, querida, os relacionamentos humanos, eles deveriam viger de maneira equivalente à gentileza, através da qual mais rápido se faz o progresso. Olha, outra coisa interessante, nós devemos anotar, não é? A gentileza é um meio rápido de se fazer o progresso. Então, veja bem, não está nem se dizendo aqui que todo mundo tem que se amar nesse momento, vamos amar. Oi, Lucinha. Não, ela está começando pelo processo, a gentileza. Sermos gentis uns com os outros acelera mais rapidamente o nosso progresso. Quem sabia disso? Ninguém sabia disso, ninguém sabe. Eu realmente não sabia que... Poxa, a gente estuda Joana, né? Todos nós aqui há tantos anos. Eu não tinha ouvido Joana dizer ainda que nos relacionamentos humanos a gentileza é um meio rápido de se progredir. Poxa, eu sei lá, eu senti que fica assim até um pouco mais fácil de treinarmos o amor, sendo gentis uns com os outros. Vejam se faz sentido, tá? Quem quiser colocar, fazer suas colocações aí, estamos aí para a gente trocar mesmo, tá? Mas em razão dos diferentes níveis de evolução das criaturas que constituem aqui a sociedade, a ocorrência de atritos é mais constante do que sua ausência. E se a gente pensar bem, se essas ocorrências de atrito na sociedade são mais constantes, aonde a gente enfia a gentileza aí? Então, ser gentil realmente precisa obedecer um programa, também como da natureza. Porque lá nas fases primárias da evolução, o egoísmo predomina. Em consequência,
cada indivíduo sempre se atribuir valores que não possui. Não é o que acontece? Nós, né, nos atribuímos valores que ainda não possuímos, atirando nos outros as suas imperfeições. É o outro que é assim, é o outro que é egoísta, é o outro que é orgulhoso. Eu não, é o outro. Eu já estou, né, eu sou muito boa. Então a pessoa já se acha com muitos valores, é, já está assim, evoluidíssima, mas sempre se atribui valores que não possui. Só da gente dizer que possui já é falta de humildade. Então, o outro diz, eu tenho humildade de ser, como é que é? Eu tenho humildade de ser humilde, uma coisa assim que a pessoa diz, né, ironicamente, não é? Então, em face desta situação, mais comuns, o que é comum? Oi, Dídima, querida. O que é comum na fase dessa situação? As agressões, os choques de opinião, o desrespeito e todo um segmento de imperfeições espirituais e morais. Olha que, nossa, para ser gentil, precisamos ultrapassar os conflitos. Né? Aqui a gente está vendo que tem um passo a passo apenas para sermos gentis. Abrir a porta para o outro passar, tirar uma cadeira do lugar que esteja atrapalhando, um gesto de gentileza. Mas nós estamos preocupados apenas, exclusivamente, com o amor próprio. Então, esses indivíduos são rudes, sem educação, desagradáveis e difíceis de conviver. Então, ela compara a gentileza à brutalidade, a falta de gentileza à brutalidade. Porque a gentileza, ela requer um certo refino. Mesmo que o outro não seja amigo, nem se conheça, e às vezes até não é tão simpático, mas a pessoa que é gentil, ela é gentil com todo mundo, até com aqueles que não conversam com ela, são mais indiferentes, mas o comportamento da pessoa gentil é de gentileza o tempo todo. Gentileza não é puxa-saquismo, não é aquela ficar ali, não é isso. Gentileza, volto a dizer, são pequenos gestos que você pode fazer por alguém até desconhecido, no momento em que você perceba no ambiente uma necessidade qualquer, ou você quer passar, ou percebe que o outro, de repente, está engasgado, tossindo, e você não vê nenhuma água, um copo, você pode correr, providenciar e trazer uma água para aquela pessoa. Isso é uma gentileza. Estamos treinando o amor. Quando eu estava estudando isso, sobre a gentileza, eu pensei, ser gentil já é um passo para a gente começar a amar, né? A gostar do outro, das pessoas, através dos atos de gentileza. Não devemos estranhar, por exemplo, que as pessoas vivam contrariedades contínuas, testes de paciência e de gentileza constantes. Então, não seja, portanto, de se estranhar que se vivam contrariedades contínuas, testes de paciência e de gentileza constantes. Porque a conquista dos valores éticos ela vai se fazer muito lentamente. E é verdade, no momento em que eu trabalho em mim a ser mais gentil, é lento esse processo do amor ao próximo. Se eu conseguir ser gentil, eu já estou ganhando a minha reencarnação. Porque que
que é convivência social correta? Um verdadeiro desafio em razão do desconhecimento ou do hábito de manter os requisitos da saúde e da educação coletiva. Ah, então você está dizendo que a gentileza ela precisa, né, do conhecimento, precisa do hábito de manter os requisitos da saúde e da educação coletiva. Que a gentileza está muito agindo na forma de falar e escalar principalmente. Sim, a gentileza ela é sutil, não é? Ela não é exibicionista. A pessoa que pratica um ato de gentileza, se estiver vendo a pessoa com uma dificuldade qualquer, ela está procurando um lápis, não tem. Se você tem uma caneta a mais, você pode dizer, você gostaria de usar? Pode usar a minha caneta, estou vendo que você está meio perdida procurando a sua. A pessoa, às vezes, leva um susto. Ela leva assim, até, ah, tá, obrigada. Eu já vi até acontecer cenas assim, ah, obrigada, você não vai precisar? Não, eu tenho uma a mais, pode usar. São gestos de gentileza, e que isso não quer dizer que eu passei a ser amiga de infância daquela pessoa que muitas vezes eu mal conheço, mas já não é um princípio. Se eu tenho esse tipo de tratamento, né, de educação coletiva no meio do social, e se esse ato ele é legítimo, que ele é sincero, eu já estou traçando esse programa para a minha vida. Não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa que possa estar no meio, até que, assim, que eu não tenha assim, grandes afinidades, mas eu penso que eu posso treinar gestos, palavras gentis, para que haja uma harmonia no grupo, e as pessoas assim vão passando a criar vínculos, a se conhecer, porque amanhã, essa pessoa que no final devolve a caneta, olha, muito obrigada, hein? Nada, fica à vontade, ou, tudo bem. Aí passa, aquela pessoa, às vezes, quando volta da outra vez, vai sentar até em outro lugar, porque encontrou uma amiga e mal fala com você, ou então cumprimenta a todos. E está tudo bem. A gente não pode pretender que um gesto gentil possa ainda cativar aquela pessoa para a nossa convivência ou para uma futura amizade. Às vezes, quando a gente repete um pouquinho de alguma cena do Pequeno Príncipe, eu não posso esquecer, no momento desse, do cativar. Então, não é quando o lobo diz para o Pequeno Príncipe que eles deveriam se encontrar ali sempre, toda semana, todo dia, não lembro mais, naquele lugar ali, para que eles pudessem se aproximando aos poucos, para cativar. Não é? Cativar é começar aquele namoro, não é? aquele envolvimento com gestos de gentileza, porque a gentileza é raposa, né? Obrigada, amiga. Olha aí, um lobo. Parece um lobinho também. A raposa é mais bonitinha, né? Tem um rabinho fofo. Então, quando a gente pensa nisso, em trabalharmos dessa forma, principalmente a gente que estuda em muitos grupos, às vezes muito estranhos a nós ainda, na casa espírita, por exemplo, quando estamos esperando a hora de uma palestra, às vezes pode ter uma pessoa meio procurando um lugar para se sentar, não encontra, e aí, às vezes, tem um do nosso lado que a pessoa não viu, você pode. Aqui tem um lugar. É um gesto de gentileza e que aquela pessoa também pode chegar ali, tá, sentar e tá tudo bem, nem te agradecer, não dizer nada, apenas sentar porque você fez essa gentileza e ela não considerar isso nada. Aí eu volto a me lembrar de Joana,
lá naquele livro dela sobre gentileza, né? Ai, meu Deus. Como é que pode eu me esquecer do nome da Joaninha dos livros? Gente, quem lembrar aí fala. Quando ela fala psicologia da gratidão, me lembrei que ela fala da gentileza, da gratitude. Quando alguém tem um comportamento assim, é verdade nossa não esperar nada, oferecer por gentileza, por educação. E se a pessoa nem cumprimenta, não diz nem muito obrigado ou obrigada, tá tudo bem, cada um só vai dar o que tem, o que pode, o que sabe. E aquele que fez deve ficar se sentindo, ai, nossa, que horror, não ofereço mais nada para ninguém, nem agradece. A pessoa que é gentil, que já alcançou esse nível de gentileza, e que treina isso, porque é um treinamento para o amor. Eu chamei, por gentileza, vendo aquela pessoa até atrapalhando a reunião. Então ela se sentou ali, que bom, se sentou e sossegou. E que bom para ela, para todos nós. Não ficar esperando, poxa, tem gente que até fica mal-humorada porque o outro não cumprimentou. A Joana fala sobre isso em Psicologia da Gratidão, sobre essa questão de a gente esperar do outro que ele reconheça o nosso gesto. E ser gentil não significa angariarmos fã-clube. O máximo, às vezes, que as pessoas vão dizer, aquela senhora ali, ela é boazinha, ela é prestativa, ela é muito gentil, ela sempre traz alguma coisa, ela sempre oferece uma cadeira quando ela levanta, faz. Mas podem fazer esse comentário sem nenhuma profundidade, sabem receber especial a gentileza. Exatamente, está tudo bem. Tem gente até que fica assim, muito boazinha para o meu gosto. Quando o santo quando a esmola é demais, o santo desconfia. Aí eu fico imaginando os santos desconfiarem quando a gente for fazer uma caridade. Seria uma coisa horrível. O que importa é a sinceridade do nosso gesto. O problema é meu com Deus, não é meu com o outro. A minha parte eu faço. Se o outro não faz, coitado, ele ainda não sabe ser grato, como deve ser na vida prática dessa pessoa. Às vezes, muitas vezes, infeliz, culpando o mundo, porque o mundo é que é mal, o mundo aqui não gosta dele, porque é ele que ainda não gosta de ninguém. Então, ela diz muitas vezes que muitos indivíduos, eu já até trabalhei com clientes distímicos, são vítimas de distimia. A distimia é uma depressão crônica que tem como sintoma principal a irritabilidade, além daquele mau humor. Aí ele tem baixa autoestima, vive cercado de desânimo, tristeza. É uma coisa assim, essa personalidade muito difícil de se lidar, o distímico, porque se ele não se trata, ele não vai ao psiquiatra, ele não faz uma terapia, ele não vai fazer a terapia espiritual, de religião nenhuma, que se ele não tiver, daí pior, nossa, fica uma pessoa intratável. Essas pessoas sempre se encontram mal-humoradas e se comportam de maneira super reprochável, inamistosa, mas tem uma coisa muito interessante nessa característica: exigem o tratamento gentil de todos que estão cerca dele. Nossa, né? Que pessoa chegou, não cumprimentou, repara tudo. Nossa, você vê que egoísmo. Ele não tem uma palavra gentil e quer gentileza. Se tem a frase do nosso irmão Gentileza, que gentileza gera gentileza, ele que exige gentileza alheia, ele não dá. Como é que ele é a pessoa que não dá nada, aliás, não dá e quer receber? Então, são verdadeiros cobradores
imitadores de boa conduta nos outros, embora se permitam o luxo do mau humor constante. Porque o distímico, ele é assim, ele é um pouco arrogante, com o mau humor que ele carrega, como se fosse um manto nobre. Eu carrego assim o meu mau humor. Onde eu vou, eu arrasto o meu mau humor, a minha empáfia, porque tenho o nariz arrebitado, parece sempre que está sentindo o cheiro de alguma coisa desagradável. O distímico é assim. Ou então, quando ele está muito atacado dessa depressão, ele entristece, ele se desanima, ele entra naquela fase do bom dia, azar, isso não vai dar certo, é um derrotista, pessimista. Então, é um transtorno muito sério. Para mim, é um transtorno assim, bem complicado até da gente tratar. Mas a existência física, como é uma larga experiência a que nós, espíritos reencarnados, somos submetidos, com qual o objetivo? Lapidar nossas imperfeições para adquirirmos a estrutura elevada de conduta. Como é que a gente quer treinar gentileza se nós ainda estamos longe do cuidado das nossas imperfeições? Como ser gentil nesse nível de humor, ou de se deixar variar isso, né? Ter essas variações, estar sempre satisfeito com as coisas. A Joana, ela faz até uma certa proposta, quando ela fala ante as luzes do cristianismo, que se fundamenta o amor. Então, estávamos até conversando hoje com uma amiga que, quando a Joana fala as luzes do cristianismo se fundamentam no amor, se todas as religiões, além da nossa espírita, os protestantes, todas as católicas, todas as religiões que têm o Cristo, né, como aquela figura central de pastor, do nosso mestre, é preciso que se preste muita atenção a isso para que o discurso seja um e o comportamento seja outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do cristianismo. Né? Eu sou cristão. Eu até me emociono quando, na Semana Santa de Jesus, na cruz. Nossa, aí fala assim, coitado. Gente, a gente ouve cada comentário nesse nível, mas eu cansei de ouvir isso. Nossa, mas coitadinho de Jesus, né? Morreu por nós. Não, e tem isso também. Derramou seu sangue por mim, me salvou. Então não preciso mais ser bom, não preciso ser gentil, não preciso ser nada, porque Jesus já morreu na cruz com seu sangue derramado, me salvou. Então, que bom, né? Jesus é o Salvador nesse sentido, porque ele realmente é o Salvador de ter trazido para nós essa doutrina esclarecedora. Então, ele está nos salvando. Então, ele é, de certa forma, o nosso Salvador, mas não no sentido de que é o Salvador dos meus pecados. O pecado é meu e Jesus foi para a cruz para me salvar. Então, todo esse esforço, né, que tem que ser para a lapidação, que faculta, que lapida as nossas mais inclinações, facultando em nós conquistarmos os postulados de que Jesus se fez modelar nos seus ensinamentos e na sua convivência. Jesus era gentil até para dar bronca. Levar bronca de Jesus é uma honra. Se a gente não pode ser elogiado por causa da evolução, mas a gente pode levar bronca e se sair honrado da bronca levada por Jesus, porque ele nunca tratou mal ninguém. Passo a passo, olha aí o passo a passo, olha o processo aí
da programação, porque toda programação tem um passo a passo. Não é assim o estudo sistematizado para a gente conhecer a doutrina espírita na casa espírita? Não é um passo a passo? Fazer o estudo da educação da mediunidade não é num passo a passo? Fazer um tratamento espiritual não tem um programa que a casa apresenta e a gente tem que seguir aquele passo a passo? Pois é. Então, esse passo a passo, ele é adquirido, nós adquirimos com esse passo a passo tesouros do conhecimento que vão se incorporar ao serem facultados, né? Enfim, no momento que facultam, que é facultada a sua exteriorização do bem-estar, do equilíbrio, da solidariedade. Então, esse passo a passo ele vai ser adquirido como tesouro de conhecimento, que vão se incorporar ao ser, não é? Como é que a gente poderia? Introjetados, né, em nós, e nós poderemos exteriorizar isso através do bem-estar, do equilíbrio, da solidariedade. Então, quem presta essas qualidades, né, do bem-estar, tudo isso, é uma pessoa que está treinando tudo isso, ela está treinando a gentileza. Esses são eu entendo, isso é uma coisa minha, que eu estou interpretando, rudimentos do amor, porque a gente também não sabe nem o que é amor, gente. A gente acha muito bonito o amor do Cristo, mas a gente não sabe como é que ele é. A gente sabe que já nos dizem que o amor de Deus, o único amor semelhante ao de Deus seria a maternidade. Mas a gente sabe também, depois que a gente conhece, claro que a gente sabe que a maternidade faz com que se doe, né? Mas eu, dentro da área da psicologia, eu não vejo amor incondicional em nenhuma relação. O amor incondicional foi o de Jesus conosco. Mas o amor da mãe, né, do pai, aquilo é um desenvolvimento. Porque tem horas que, quando o espírito da criança, né, do filho, não é lá um grande amigo, quantos conflitos passam pela nossa cabeça? Era esse filho que eu queria ter. É uma boa mãe, tudo, mas tem horas que se questiona, muitas vezes, pelo temperamento e pela aquela falta de afinidade espiritual. Então, dentro da nossa elevação ainda aqui, eu não acredito no amor incondicional, porque há sempre uma condição para se amar. Você, se fizer tudo isso que a mamãe está falando, nossa, você vai ser um menino muito bonito. E a mamãe vai gostar muito de você se você fizer assim, tá, filhinho? A criança, opa, então se eu fizer assim, a minha mãe vai gostar de mim. Então ela não gosta? Não, ela só gosta se eu tiver esse comportamento bonzinho. Olha, se você comer tudinho, a mamãe vai ficar muito feliz com você. Você é um menino muito bonzinho. E aí esse adulto, essa criança se torna um adulto muito boazinho, né? De uma bondade. Então, e esse ser bonzinho vai trazer consequências muito sérias para essa criança que não conseguiu crescer. Porque ela não conseguiu ser boazinha. Ela desempenhou um papel. Mas ela não é boazinha. Como disse Jesus, bom só Deus ou é. Tá? Nem ele aceitou essa qualidade de ser bom. E depois tem uma outra questão também, que muitas de nós aí já faz esse tipo de trabalho, que é a ação da caridade. Que a Joana diz que é o momento mais nobre do amor. Olha aí, uma demonstração já de amor,
que está sendo desenvolvido, ela diz que é o clímax. Torna-se ocorrência normal na forma de conviver-se umas com as outras criaturas. É um treinamento. E quem já faz, desenvolve ação social, seja ela qual for, qualquer ação de caridade é uma ação social também. Então, a ação da caridade, ela é nobríssima. A caridade da evangelização, lá de dar o pão para o morador em situação de rua, levar uma música, cantar com os velhinhos num abrigo, eles levar a música, levar a alegria para uma clínica de crianças ou de pessoas que estão naquele momento sofrendo de câncer, né? A oncologia, aí tem o palhaço da alegria, pessoas que se dedicam a levar a alegria. É um gesto de gentileza. Claro, ela está sendo gentil. Ela está doando o que ela tem de melhor dentro dela, que já é esse ensaio do amor ao próximo. Eu gosto tanto de ver as crianças gargalhando, esquecendo do soro ali, do remédio espetado no braço, né? Daqueles tubinhos que ficam ali, e a criança sorri, quer acompanhar a música. Isso não tem preço, por isso é o clímax. Não é? Faça uma visualização disso. É o clímax do amor. E isso sendo treinado no dia a dia, nossa, vamos transformar isso realmente num amor verdadeiro, incondicional. Porque aí eu vou amar a todas as pessoas que, mesmo que eu saiba que está ali porque fez uma bobagem, quando eu visito um presídio, quando eu visito um lugar que não sejam de crianças que cometeram, não é, algum ato ilícito, e eu vou lá e trabalho com essas pessoas, eu estou treinando o amor incondicional, porque tudo é treino. E a gente precisa treinar esse amor, que a gente não tem e pensa que tem. Então, ela diz uma coisa muito legal, que eis porque nos estudos do Evangelho de Jesus, a questão moral se faz tão relevante. Exatamente, minha amiga, exatamente. Eu acho que, assim como hoje eu peguei o espírito da coisa, acho que você também falando, é o espírito da coisa. Porque está no Evangelho, o primeiro ato de doar é a generosidade. Está no Evangelho, você dar o pãozinho, ir lá, e o último ato está em plenitude, o doar-se, a autodoação, que a gente ainda não faz, porque a gente ainda não desenvolveu. Não é que a gente não queira. Pensem bem, amigas, amigos, a gente não aprendeu ainda. E no momento em que a gente treina para esse princípio de generosidade, a gente está treinando. Daqui a pouco a gente está amando tudo, a todos, a árvore, o cachorro, o gato, todos os animais, todas as pessoas, até mesmo aqueles belicosos que estão aí autorizando, comandando as guerras. Imagina, para a gente chegar nesse ponto, eu confesso que eu estou muito longe disso. Ainda não consigo nem pensar nisso. Eu estou ainda engatinhando ainda nos primeiros passos para ser gentil. Então, estou longe disso. Então, quando ela diz que o Evangelho, estudar Evangelho, a questão moral é relevante, porque é através da transformação interior do candidato que se comporta como exemplo de fé, um mensageiro da alegria e da gentileza. Eu achei fantástico esse tema da Joana, porque ela consegue trazer para nós, de uma forma também tão gentil e amorosa,
nos fazendo prestar atenção nos estudos do Evangelho de Jesus, que realmente a questão moral é muito relevante em todas as parábolas do Mestre. Todas de fundo moral. Então, ela está dizendo que essa questão é muito importante para que a gente treine a nossa transformação interior. Olha como uma coisa vai encadeando a outra. Aí ela dá como exemplo de fé o mensageiro da alegria e da gentileza. Então, a gente não tem que ter bico, a gente tem que sorrir e ser gentil. Então, ela fala uma coisa que é apaixonante. Vocês que são fãs também do nosso querido Jesus, quando ela diz: Jesus permanece como o homem mais gentil que a humanidade jamais conheceu. Eu fiquei apaixonada. De repente, eu me apaixonei muito quando ela diz isso. Nossa, aquele é o homem mais gentil que a humanidade jamais conheceu. Então, é uma honra para nós termos tido Paulo, que nos trouxe a mensagem do Mestre e nos fez conhecer os seus ensinamentos através das suas cartas. As igrejas que ele foi fundando, e as cartas de Paulo é um verdadeiro manancial de ensino moral, de transformação. Todo o apostolado de Jesus é um hino de exaltação ao equilíbrio, à harmonia, à gentileza. Eu nunca tinha... Olha, gente, a gente já estuda Joana, há mais de 20 anos. Olha, eu juro que eu nunca pensei que a gentileza fosse uma coisa tão grandiosa, sabe por quê? Quando ela diz que o apostolado do Mestre é um hino de exaltação ao equilíbrio, à harmonia, à gentileza, nossa, ser gentil já é um passão, hein? Porque se Jesus foi gentil, e a gente acha que ser gentil é só dar um copo d'água para o outro, em exemplos assim bobinhos do dia a dia, quando ela diz que Jesus foi o homem mais gentil da humanidade, eu fico assim, não, então as minhas poucas gentilezas ainda, nem a nossa gentileza se compara à gentileza de Jesus. Então é porque a gente ainda não é tão gentil assim, né? A gente tem que pensar nisso também. Como é que é a minha gentileza? Mas ela diz que nós estamos vivendo, aí é muito triste isso, num período de atraso espiritual. Então, vivendo nesse período de atraso espiritual, o homem ainda não sabe. Mas ela diz que nessa época que Jesus vivia, nesse período, ele soube enfrentar, nós não sabemos ainda, a soberba, que dominava nas criaturas. A gente sabe disso, que éramos nós lá, que ele viera para educar. Então, a Joana está nos dizendo que, além de todos os atributos de Jesus, ele é um educador. O que são as parábolas de Jesus, senão lições de educação moral? Ele trouxe a educação para auxiliar a nossa transformação, ela diz assim, em luzeiros capazes de abreviar os dias de trevas e de ignorância. Joana também, né? Ela não brinca em serviço. Até dando bronca era gentil. Porque a gente sai daqui dessa lição com uma vontade de praticar a gentileza. Porque e a gente vê que se Jesus foi gentil, se a gente se diz cristão, a gente não pode ser menos que isso. Pelo menos gentil. Se ainda não conseguimos chegar a sermos generosos, sejamos pelo menos gentis. Depois ela fala
Na época de Jesus, havia ainda muita aspereza e agressividade, indiferença, desamor, e as lutas pelo poder enganoso exauriam os apóstolos do bem. Aquela disputa, né? Inclusive, havia até algumas briguinhas entre os apóstolos, quem queria ser o predileto de Jesus. Jesus acabava logo com esse problema, porque Jesus foi também o ser mais habilidoso socialmente. Ele tinha habilidade e competência social. Então, Jesus sabia como administrar aquele grupo ali, porque aquele grupo ainda não tinha um refinamento. Né? E a educação refina a alma, refina o nosso comportamento. Eu digo a educação, aquela que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho. Não a educação dos bancos da escola, mas aquela educação de mudança de hábitos. Dessa educação que Jesus veio trazer para nós. Porque naquela época tinha muita gente com conhecimento, que achava que conhecia. E aquele estudo todo não adiantava muito, não, né? Então, quando Jesus traz para nós esse luzeiro para abreviar os dias de treva e de ignorância, para que haja uma iluminação. Depois ela fala, e é verdade, que Jesus enfrentou milênios de estupidez e de crueldade, enquanto demonstrava que a gentileza. Olha aí, Bernadette, a gentileza é filha da sabedoria. Olha aí. E possui a força invencível no campo de batalha do mundo. Olha que acho que a gentileza ainda ela está num patamar alto, hein? A gentileza é filha. Olha, vamos pensar que realmente é uma coisa bem inteligente, né? O sábio, ele é gentil, porque o sábio, ele é um embaixador, né? O sábio, ele pode agir com diplomacia. E quem é inteligente age com diplomacia. E a diplomacia, ela é gentil. Né? A pessoa diplomática, ela sabe lidar com as pessoas, lida com todo mundo, não importa se são bons ou não. Então, Jesus, ele sabia de tudo que estava reservado a ele, e por amor, aí sim, amor é isso, por amor a todos, optou por vir nos ensinar. Olha a palavra que a Joana vai falar agora. A única forma de se alcançar a plenitude, que somente é possível através do amor. Eu achei assim, bem forte esse pequeno parágrafo. Faz sentido, gente? Porque Jesus sabia tudo que iria passar, claro. Mas ele veio a si mesmo por quê? Pelo amor. Porque ele quis provar para todos nós, nos ensinar que a única forma de nós alcançarmos a plenitude será sempre através do amor. Não do amor homem-mulher, não do amor mãe com filho. Esses são treinamentos do amor, mas desse amor pleno que ele tinha por todos nós. Nós ainda não temos condições de amar a todos. Mesmo quando a gente ora pela humanidade, a gente ora com sinceridade, sim, porque a gente quer muito que a humanidade melhore. Mas a melhora tem que começar por quem? Se eu não consigo ser gentil, como é que eu quero melhorar a humanidade? Vigiarei isto.
tomarei isso como um alerta para a nossa vigilância. Então, a Joana diz para que, dessa forma, desse modo, que a gente não se permita abater ou desanimar quando formos agredidos. Olha aí. A Lucinha, assim, em todo sentido, o amor transforma. Exatamente. Então, ela diz para que a gente não se permita abater ou desanimar quando formos agredidos, desrespeitados e incompreendidos. Fala sério se isso não é uma prova difícil, porque nós somos muito reativos, né? A pessoa já manda logo a gentileza se lascar e diz assim, não vai falar assim comigo, não vai me desrespeitar. Não é? A gente ainda não consegue não revidar, no sentido de, nem que seja com uma palavra, mas isso vai fazer com que a gente ainda não consiga alcançar esse patamar que Jesus diz que ninguém conseguirá chegar à plenitude, se não for pelo amor. Aí a Joana fala uma coisa que é bem certa, quando a gente fala do outro, que quando você faz um gesto de gentileza e o outro não responde nada, ela diz, não espere da pedra, senão rudeza. É verdade. Se aquela pessoa que você fez um gesto de gentileza é uma pedra, você espera de uma pedra, gente. Rudeza, porque a pedra é rude. Então, a nossa conduta gentil é que irá transmudar as arestas da brutalidade lá da pedra e vai alterar a face, tornando essa pedra um valioso instrumento de utilidade e valor. Então, somos nós que temos que ser os agentes de mudança. E é através dos hábitos, que são os hábitos, a mudança, a repetição, é que forma o caráter. Leiam lá, Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, que eu não sei o número da questão, mas em Lei do Trabalho, no último, que é um item escrito por Kardec, quando ele fala sobre essa questão de mudança de comportamento, né, de hábitos, onde formamos o caráter. Depois ela diz uma coisa muito interessante também, para que a gente não se identifique com o bruto. A gente tem que ter cuidado mesmo. Ela diz que não te identifiques com o bruto, igualando-te no tratamento grotesco que ele tem para contigo. Se a pedra tem rudeza e eu agir como pedra, quem é aí o mais rude? E o pior se a gente tem conhecimento. Isso ainda agrava o nosso comprometimento na nossa transformação moral. E depois ela diz, olha só, Joana mesmo, né? Ela fala cada coisa. Sorria quando for vitimado e seja gentil. Poxa, muito obrigada, que você me deu um foto. Nossa, poxa, você está rindo de quê? Não? A criatura ali pisou no meu pé, está doendo o pé, assim, nem disse assim, pô, desculpa, foi sem querer. Seja gentil, sorria. Até porque, quando as pessoas têm alguma coisa, uma doença, uma dor qualquer emocional, ela é um sofrimento, né? Mas a Joana também, lá no livro Liberta-te do Mal, ela diz o quê? Que a dor é uma homenagem da vida. Tem muito a entender essa frase, mas entendi. Então, quando formos vitimados, sejamos gentil e sorria. A transformação da sociedade para melhor ocorre na nossa persistência afável. A afabilidade
é um outro nome para gentileza, né? Porque ser afável é ser gentil. É sinônimo. Para mim, é um sinônimo. Porque aquele que é afável é um gentil. Né? Ela diz uma coisa bem bacana para nós, para nos dar uma. Ai, que nós estamos fadados às estrelas. E não diminuas a ascensão por impedimentos infantis. Aí eu me lembrei disso da gente criança, irmãs brigando, ou pega no cabelo, primeiro solta o meu, eu solto o teu. Ou então, foi você que falou primeiro. Foi ele, mãe, foi ele que falou primeiro, que me xingou. Então, ela está dizendo aqui para a gente não diminuir a nossa ascensão por impedimentos infantis, por esses aborrecimentos, por todas essas querelas da nossa vida, a gente não ligar. Por isso que ela diz para a gente não ligar. Sabe por quê? É difícil a gente entender, às vezes, e aceitar mesmo. Quando alguém é grotesco com a gente, sorrir e ser gentil é um trabalho grandioso de cada um de nós. Porque se a gente não consegue impedir isso, é pela nossa imaturidade psicológica, é por essa infantilidade. Aí ela diz uma outra coisa que eu adorei. Ai, deixa eu correr. Ela diz para a gente entender, compreender que nós somos, olha aí, estou me sentindo uma diplomata, nós somos enviados da Embaixada Celeste. E, gente, a Joana é sensacional. Depois que ela nos dá cascuda, ela vem dizer isso. Então, ela diz, para a gente compreender que somos da Embaixada Celeste para a invitação ao banquete da imortalidade em triunfo, e teremos que descer à ignorância e ao infortúnio para facultar-lhes a plenitude. Então, a gente tem que descer lá, né? Lá na ignorância, no infortúnio, como embaixadores celestes, trabalhar essas questões todas de infortúnio com diplomacia, gentileza, afabilidade. Aí ela diz mais uma coisa, ela diz que os nossos passos e as nossas palavras criarão um ambiente feliz. Isso também é outra coisa maravilhosa. E dessa forma, não permitamos de jeito nenhum o triunfo do mal. Olha bem, nossos passos e nossas palavras é que irão criar um ambiente feliz. E quando a gente faz o contrário, a gente está permitindo o triunfo do mal. Então, como é que a gente pode vencer o mal? Nós mesmos, com as nossas palavras, os nossos passos, os nossos pensamentos. Depois ela diz que a nossa jornada iluminativa contará com a presença e a inspiração dos anjos da paz, da alegria, onde vão nos manter jubilosos e felizes. Olha quantas coisas boas que a Joana está dizendo nesse desdobrar. As promessas de Jesus, ela está aqui traduzindo-as de uma maneira em poesia, gentilmente. Não é? Parem de ser maus. Não, ela diz que nós vamos triunfar o mal, porque vai depender de nós. E ela lembra que o mundo, nesse momento, é um campo de batalha no qual as forças do mal são as filhinhas do primarismo ancestral, que campeiam livremente e se encontram em vigília. Vigília contínua contra todo e qualquer movimento que possa aniquilá-los. Então, nós somos vistos o tempo todo. Elas não se cansam. Insistirão
usando ardis muito bem trabalhados para que os irresolutos e tímidos lhes tombem nas malhas. Olha aí a vigilância, olha aí o nosso cuidado. Consciente dos prejuízos que causam, já que nós temos que nos conscientizar do prejuízo que essas forças, né, nos causam, abracemos os ideais de Jesus, do nosso Cristo Consolador, e apressemo-nos, não cedendo passo em situação nenhuma. Temos que ser rigorosos nisso aí. Mesmo que constitua para nós sacrifício e renúncia ao prazer enganoso, nunca iremos nos arrepender por elegermos a compostura do ético e a atividade da abnegação. Esse parágrafo é um parágrafo muito importante que devemos refletir, porque seguir Jesus não é fácil, não. Seguir Jesus é o que ela está dizendo. Abraçar os ideais de Jesus, mesmo que seja sacrifício, renúncia ao prazer mundano, ela diz que essa será uma grande atividade nossa, por não nos arrependermos de eleger tudo isso. E ela diz mais que não vai faltar situação embaraçosa, não vão faltar situações embaraçosas para nos impedir o avanço. Nem amigos e correligionários que nos amaldiçoarão a perseverança edificante. Olha aí, olha como é difícil. Serão eles os elementos que enfrentaremos no cotidiano, insistindo para que permaneçamos na sombra da crueldade. Gente, é muita reflexão para uma noite só. E o que ela diz ainda para dar aquela chapuletada na nossa cabeça? Desculpa-nos e avança. Assim mesmo. A frase que a gente quer ouvir, ela diz: Jesus nos espera. Para encerrar, nós vamos lembrar que Joana fala no final da lição, que é: amanhecem dias novos, anunciando a vitória do amor. Confie. A tempestade não é clima natural do planeta, mas sim o é a primavera da gentileza. Sê, portanto, hoje, flor para frutificar em bênçãos no futuro. E assim encerramos mais uma reflexão com Joana, que possamos, a partir de agora, sermos gentis, afáveis, confiando que estaremos caminhando para essa plenitude prometida pelo nosso Mestre Jesus, que jamais mentiu para nós. Que peçamos a Jesus nesse momento que ilumine cada um de nós, ao nosso planeta, toda a humanidade, com seu olhar meigo e sereno, apacente todas as suas ovelhas. Graças a Deus, um bom final de semana para todos nós, que possamos sermos gentis. Um beijo em cada coração querido. Muito obrigada pela presença e pela paciência. Um beijo, gente. Deixem o like. Eu sempre esqueço de dizer, olha, o YouTube já está impulsionando. Compartilhem. Vamos levar a nossa rádio pelo menos a 100 mil. Olha que
coisa, 10 mil pelo menos, 20 mil. Vamos lá, vamos crescendo. Beijos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.